jovens e adolescentes, e também quem não é jovem nem adolescente, mas está nos acompanhando. Bem-vindos a mais um podcast, o nosso quarto podcast. Glória a Deus, aleluia! E aí, Pompos, quem que a gente trouxe hoje? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto maravilhoso, sobre dons espirituais. E o nosso convidado desse podcast, mais do que especial, é o pastor Marcos, da nossa igreja. Meu Deus! Chama o diácono que eu tô caindo! Glória a Deus! Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Popélia, Nada, Tamires. imagina. Que Deus abençoe vocês. Amém. Estamos aí para contribuir com o reino. Glória a Deus. É uma honra ter aqui você também conosco aqui. Obrigado. Para compartilhar um pouquinho de conteúdo aí para os jovens, para os adultos que nos acompanham também, né? Os mais velhos. Graças a Deus, tem muita gente nos acompanhando aí. E vamos que vamos já para os assuntos. Hoje, como eu já citei, o tema é sobre dons espirituais, né? Trouxemos o nosso especialista aí no assunto. Bondade de vocês, olha, é a misericórdia de Deus que Glória a Deus. tem me alcançado, viu? Não, glória a Deus. Então vamos lá, já vamos partir para as perguntas aí. A primeira dúvida que nós temos aí para essa noite. Quais são os tipos de dons espirituais? A gente consegue mensurar isso? Conseguimos, é claro. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Tem a categorias dos dons espirituais, né? Tem os dons, né, pessoais, que está lá em Romanos 12. Temos os dons ministeriais, né, que é os dons, o chamado, né, vocacionais, né, quando Deus convoca, Deus chama. E temos os dons espirituais, né? E tem os talentos, que a pessoa já nasce, né, com o talento. Deus concede ali para a pessoa. É algo que a pessoa já nasce com aquilo, né? Você já ouviu falar que tem uma pessoa que fala assim, olha, esse cara parece que nasceu para fazer aquilo. Para tocar, ou para cantar. Exatamente, né? Vezes, é um músico para louvar. Para pregar também. Para pregar, para liderar. Se nasceu para liderar. Esse aí seria os talentos, então, que já exato, são os natos, né? Ou habilidades que as pessoas vão desenvolvendo, como a música, né? Vai desenvolvendo. Mas vamos falar um pouquinho sobre os dons pessoais, né? Que é os dons que está lá em Romanos 12, como eu falei para você, que é a profecia, o ministério, o ensino, a exortação, a contribuição, o governo e a misericórdia. Esses são os dons pessoais, né? E os dons vocacionais, né, que são os dons ministeriais, são os apóstolos, os profetas. Quando o apóstolo Paulo fala, né, que Jesus deixou uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, né? Esses são os dons vocacionais, os dons ministeriais. E os dons espirituais, né, que é a palavra da ciência, a palavra de sabedoria, a fé, o dom de cura, a operação de milagres, o dom de discernimento de espírito. Esse eu acho fantástico. Né? Discernimento de espírito, profecias, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Né? Então, esses dons são os ministérios espirituais, né, concedidos pelo Espírito Santo. E os talentos que nós estamos falando, né? Que é a música, os compositores, louvor, aquelas habilidades que as pessoas nascem com ela, né? Na concepção, ela é dado, ou vai desenvolvendo através do tempo as suas habilidades. Olha que legal, então em 5 minutos de podcast a gente já tem uma enxurrada de conhecimento aí. Dons pessoais, dons ministeriais e espirituais. Mas é um negócio que se a gente pegar mesmo assim para fundo cada um desses dons aí, a gente vai longe também. Não vai, por isso que eu falei para vocês, é uma área que eu gosto de falar, porque é algo que eu gosto de estudar, né? Então, é algo que Deus me concedeu, assim, sabe? Como Deus tem usado em algumas áreas, então eu me aprofundo nisso. Mas eu acho interessante outra coisa também, meus amados, que os dons espirituais, eu costumo dizer, e Gálatas 5:22 também nos diz sobre o fruto do Espírito. Né? Porque tem que andar junto, porque o fruto do Espírito, ele
diz quem é você diante de Deus. É o seu caráter diante de Deus. Né? Então, a pessoa... Porque outra coisa também que eu costumo observar muito, sabe? As pessoas que são usadas por Deus, porque as manifestações do Espírito Santo, ela pode também ser divina, né? Ela pode... A manifestação do Espírito, ela pode ser... Nós temos que tomar muito cuidado, que muitas pessoas têm se perdido muito com esse assunto. Para não ser levado pela emoção, né? Então, porque há 3 maneiras que as pessoas, às vezes, acabam se atrapalhando um pouco. Tem a manifestação do Espírito Santo, que é divina, a humana, que é levada pela emoção, e tem também a demoníaca, que Satanás usa para atrapalhar a vida do cristão. Então, assim, você tem que observar algumas coisas, né? Você tem que fazer prova daquela profecia. Principalmente, vamos falar do dom de profecia, que é algo que a gente vê muito. Você tem que fazer prova. Você não está julgando a profecia, mas sim o Espírito que falou. Se aquilo é humano, se aquilo é diabólico. Sabe? Das coisas também que eu observo muito também, as pessoas pedem pouco, porque Paulo fala também sobre isso, que nós devemos procurar com zelo, né? Os dons espirituais. E as pessoas pedem muito dom de profecias, dom de cura, né? Mas eu acho muito importante o dom de discernimento do Espírito. Sabe, o dom de discernimento do Espírito, ele é muito interessante. É algo que eu não julgo qual é o maior, mas eu julgo que nós precisamos pedir isso a Deus, ao Espírito Santo, porque certa ocasião tinha uma senhora falando em línguas, e aquilo incomodava, até que um dia o pastor foi lá, botou a mão, repreendeu, e aquilo não era de parte de Deus. Estava enganando. E muitas irmãs estavam dando glória a Deus e aleluia. É uma dúvida que eu tinha até, tipo, se todos os dons e talentos vinham do Senhor, então... Não. Tem a emoção. Tem pessoas, se deixa levar para a emoção, vai lá... Né? E outra é a demoníaca, que essa é um perigo, né? Isso é nós temos que pedir muito discernimento a Deus das coisas, né? Porque Deus fala. Eu sou prova que Deus fala. Até quero contar algo para vocês aqui. Eu não era nem cristão ainda, você entendeu? Eu não era nem cristão. Mas a minha irmã era, tinha o meu cunhado. E um dia eu estava trabalhando um domingo. Tinha um pastor, Odroaldo. Acho que era Odroaldo mesmo o nome dele. Odroaldo. Se fala em memória. Ele estava fazendo uma campanha aqui na igreja, o pastor Antônio convidou ele, estava fazendo uma campanha aqui na igreja, e meu cunhado Nelson levou ele lá em casa, na casa de minha mãe. Só que eu não estava em casa. Mas eu fiquei tão incomodado, porque a minha barba, eu estava trabalhando domingo, eu me recordo como fosse hoje. Era um balanço que nós estávamos fazendo, e aquilo começou a me irritar, minha barba começou a coçar. Sabe como você precisa fazer a barba? Eu estava até tomando conta daquele pessoal ali que estava trabalhando, estava tomando conta do balanço, algumas dúvidas que apareceram, nós estávamos ali tirando. Mas eu falei para um encarregado de loja, eu falei, você fica aqui no meu lugar um pouquinho, que eu vou em casa tomar um banho e fazer barba, porque eu não estou aguentando essa barba. Olha o trabalhar de Deus. Cheguei em casa, eu falei, olha, 5 minutos estou de volta aí, tá? Aquela velha história, mas 5 minutos, mas meia hora, né? Daqui eu estou 5 minutinhos, eu estou aí, eu vou em casa tomar um banho, fazer uma barba, eu já retorno. Cheguei em casa, quem estava lá? Aquele pastor. Eu achei interessante como Deus, nós somos em 7 irmãos. Somos em 7. E chegaram os 7, tinha 6 em casa. Foram chegando um, chegando o outro. Aí eu apareci em casa. Não foi por um acaso. Deus me levou até a casa de minha mãe para fazer barba. Olha o que Deus arrumou para que eu fosse minha casa. Começou a me irritar a minha barba. Eu falei, eu preciso fazer a barba. Eu preciso ir para casa. Olha só. A barba você podia fazer depois. Sim. Não é? Olha Deus. Aí chegou em casa,
A hora que eu cheguei, abri a porta da sala, estava todo mundo reunido. O pastor falou, agora a família está completa. E ele não sabia quantos irmãos nós somos. Quantos irmãos eu tenho. Ele não sabia. O que faltava, chegou. Vamos orar. Eu falei para ele assim, pastor, olha, mas precisa ser uma oração muito rápida, porque eu estou trabalhando, eu só vim em casa para tomar um banho e fazer a barba. Ele falou, filho, não tem problema. Olha a educação do homem. Não tem problema. Porque eu falei para ele, eu não vim aqui para orar não, pastor. Eu vim aqui para tomar um banho e fazer barba. Participa da reunião 5 minutos. Eu falei, pastor, precisa ser rápido, tá bom? Vou ser rápido. Rapaz. Bom, orou para um, orou para o outro, tal, falou com o outro. Eu falei, nossa, ainda bem que não tem nada para mim. Acabou, hoje está acabando a oração. Ele virou para mim e falou, eis que deixei você por último. Olha, eu guardo comigo até hoje, isso eu tenho 25 anos de evangelho. Isso, eu não era cristão. Eu não era evangélico. Nossa, e eu guardo comigo isso até hoje. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo da minha vida, falou assim, olha, mas Deus colocava, tudo que Deus falava, Ele colocava uma condição. Se você permanecer. Eu posso te dar uma família, eu vou te dar uma família, mas se você permanecer. Eu vou te dar um carro se você permanecer. Você não tem casa, mas eu posso te dar, não é uma casa, várias casas. Se você permanecer. Eu posso te fazer isso se você permanecer. Eu posso te fazer aquilo se você permanecer. E é uma verdade. Se nós permanecermos na presença de Deus, nós vamos colher muitos frutos. É verdade. A prosperidade da nossa vida espiritual, ela traz também prosperidade financeira, porque quando você é honesto, quando você é um homem, uma mulher de Deus, as pessoas percebem. Sabe, eu vejo lá no meu trabalho o que Deus tem feito na minha vida sobre essa situação de ser um verdadeiro cristão, um evangélico. Você não enganar as pessoas a falar que você é uma coisa que você não é. Sim. E as pessoas esquecem, eu posso enganar vocês por um tempo, mas a Deus eu não engano. Né? Então, essa questão do discernimento de espírito é muito... Porque Deus, quando fala, Ele garante. E passa-se os anos, eu vim para a presença de Deus. Deus criou uma circunstância, Deus criou algo assim que eu nunca esperava na minha vida, eu na igreja. Só que eu vim para a igreja também, é tão engraçado que eu vim fazer uma troca com Deus. Eu vou ficar lá até Deus me abençoar. Quando Deus me abençoar, eu... Pronto. Passa-se uns dias, eu pensei isso, comecei a vir para a igreja, passa-se uns dias, eu estava na cidade, perto de um ponto de ônibus ali, a irmã falou, tá querendo fazer troca com Deus? Com Deus não se barganha. Com Deus você nunca ganha. Vai ser crente, rapaz. Nunca mais vi a mulher. Ela montou no ônibus que eu... Então, as coisas de Deus é assim que acontece. Sabe, e hoje, nos últimos dias que nós estamos vivendo da igreja na terra, a gente tem visto muitas pessoas com heresia, sabe, com profecias. Então, assim, as coisas de Deus é natural. Sabe, olha, no ponto de ônibus, eu estava no trabalho. Sabe, não precisa de você correr atrás do profeta. Deus vem até você. Eu aprendi isso com o passar dos anos. Você correr, as chances são maiores de... Né? Você entendeu? Você tem que tomar cuidado, porque você não conhece a árvore. Você entendeu? Porque você tem que conhecer, né, a vida das pessoas. Né? Então, de repente, eu tenho pessoas... Deus falou isso para mim, Deus falou aquilo, e não aconteceu nada. Eu falei, não foi de Deus. Eu tenho profecias que vieram para a minha vida, da parte de Deus, que eu estou guardando até hoje, só que eu sei que foi Deus que falou. Só que tudo tem um tempo. E Deus fala, o Espírito Santo fala. Né? Então, mas é uma coisa que eu acho muito interessante, é a questão do pedir discernimento a Deus das coisas. Para que a gente não fique enganado. Sabe? Conta-se um pastor...
Até ele contou isso para mim. Ele sempre pedia para Deus o dom do discernimento. E uma ocasião, uma irmã ligou, da igreja dele ligou, pastor José Felipe de Penápolis. Ele conta, líder dos jovens aí. Isso, né? Líder regional. Ele contando pra gente e falou, olha, a irmã ligou, olha, meu marido não tá bem, você não vem aqui em casa? Ele foi lá. Só que chegou lá, ele está dormindo. Deus falou para ele, não, ele não está dormindo. Só que a irmã não falou que ele estava, só que ele não era cristão. E o pastor ficou mais ou menos umas 2 horas expulsando demônios. No último, numa situação lá do demônio, o Espírito Santo falou para ele, só que esse demônio você vai expulsar com louvor. Ele mandou buscar a esposa dele. A esposa dele começou a louvar a Kelly. Entendeu? Aí o demônio começou a fazer o quê? Louvar junto. Entendeu? O demônio começou a louvar junto. Começou a louvar junto com a irmã. Ele falou, é isso aí, demônio. Você, trevas, até você tem que louvar Deus. Pronto, demônio. Você entende? Olha que sabedoria. É isso aí, demônio. Até as trevas tem que louvar o meu Deus. O demônio se manifestou e saiu, foi embora. Nossa, e aí, em cima desses exemplos, então, como que eu sei que eu tenho um dom? Né? Que eu não estou sendo levada pela minha emoção, que eu não estou sendo levada, né, por um momento ali que está acontecendo na hora do louvor. Olha, é algo que eu posso falar até para você com experiência. A manifestação do Espírito Santo, o dom, a manifestação do Espírito Santo, é uma concessão, é uma bênção, é uma capacitação da parte de Deus para nós, para a edificação da igreja. Os dons, eles é para edificar a igreja. E quem são a igreja? Somos nós. Para edificar nossas vidas. Seria para todos até essa busca? Sim. Né? Então, como eu sei que eu tenho um dom, Paulo fala para você procurar com zelo. Mas é algo assim, o dom é algo tão divino, uma manifestação do Espírito Santo, você sente um poder tão grande. É algo que você é tão impulsionado por Deus, a hora que você vê, você já está na frente da pessoa. Sabe, a interpretação de línguas também é outra coisa linda. Minha sogra, dona Demeude, ela já interpretou línguas, sabe? A Isadela, que nós tínhamos aqui na igreja, pessoas que já vinham interpretar línguas, parece que parece uma tradução, uma coisa mais linda. Sabe, então a manifestação do Espírito Santo, ela é gloriosa. Ela é de maneira sobrenatural. Ela vem. Só que assim, tem pessoas que podem ter a manifestação do Espírito Santo apenas uma vez. Não que ela não é batizada com o Espírito Santo. A manifestação. Porque as pessoas até confundem. Eu sou batizado com o Espírito Santo? Como que é ser batizado com o Espírito Santo? Tá. Batizado com o Espírito Santo. Ao falar em línguas, as pessoas acham que é uma evidência. Né? O batizado, você falar em línguas, você pode ver que está ali no dons, lá em 1 Coríntios 12. Né? Os dons espirituais. Uma das 9 evidências que tem, né? Que são 9 Exato. Dons. Então, por exemplo, eu mesma sou exemplo disso. Eu não falo em línguas. Então, mas... Nunca falei. E aí, tipo, algumas pessoas me perguntavam, mas você é batizado no Espírito Santo? Sim. Lógico. Porque eu não tenho esse dom, mas eu tenho outro. Sim, né? porque a manifestação do Espírito Santo, você fala em línguas. A manifestação do Espírito Santo, você expulsa um demônio, né? Em nome de Jesus, né? Faz sinais e maravilhas. Então, é algo assim, sobrenatural. Né? Tem a palavra da ciência, né? A fé, é tudo manifestação do Espírito Santo. Então, é o poder que desce sobre você. Né? Igual, Jesus mesmo foi batizado pelas águas e logo em seguida ele foi batizado com o quê? Com o Espírito Santo. Sim. E ele foi para onde? Para o deserto. E ele derrotou o demônio na onde? Foi profecias? Foi com algum dom? Na palavra. Então, a evidência do Espírito Santo na sua vida é uma coisa. A manifestação do Espírito Santo. Você ser batizado é você receber poder. Tem hora que você sente um poder de Deus na sua vida, porque o batismo é um poder que você é revestido. É um poder.
né? Então, as pessoas confundem muito. Você é batizado, você não fala em línguas. Tá vendo? É uma manifestação do Espírito. É um dom, o falar em línguas. Isso. E aí, quando a gente recebe esse dom, tem como perder esse dom ou esse talento que Deus nos dá? Olha, o que Deus dá, Ele não tira. O que eu costumo dizer para as pessoas que eles acabam deixando, porque não estão na presença de Deus. Fica adormecido, né? Exatamente. Não se manifesta aquele Não dom se e aquele manifesta. talento. Sim. Porque o Espírito Santo, ele não vai se manifestar em imundice, Entendi. Uau. em tempo Nossa. sujo. Pesado. Pesado, meu Deus. Nossa, forte. Então ele não Pesado. manifesta. Então, se a pessoa está distante de Deus, ela acaba perdendo esse Tá. contato e a manifestação do Espírito Santo. Outra coisa, o talento. Tem pessoas que têm uma habilidade, né, para tocar. Daqui a pouco sai da presença de Deus e vai tocar para o mundo. Você entende? Deus deu um talento para ela. Você pode ver, tem grandes músicos, né, aí fora, né, na música secular, né? Então, é algo assim que... Mas, acho que nunca vai tocar como tocava na igreja, né? Porque, Não, querendo ou não, ainda não, tem a não, manifestação ali. junto, né? Então, a diferença está aí. Pois Para é. quem você está tocando? Uhum. Você entende? Porque no mundo você está tocando, agradando quem? Sim. A carne. Uhum. Né? Na igreja você está tocando, sentindo a presença de Deus. E você está tocando e sendo tocado. Isso. Está sendo usado ali. Entendeu? Né? Muito. É algo, olha, a manifestação do Espírito Santo é algo divino. Porque eu não acredito na Bíblia. A pessoa não perde, adormece. Porque ela deixa de ter essa comunhão. Nossa. Né? Porque o que leva hoje, ela está no púlpito louvando a Deus. Sim. Sempre que ele está louvando, já presta atenção. Há uma manifestação do Espírito, começa a falar em línguas. Ele sente o poder do Espírito Santo sobre ele. Ele fala em línguas, isso nós recebemos aqui embaixo, com alegria, e daqui a pouco nós estamos falando em línguas também. Sim. É contagiante a presença do Espírito Santo. Mas a pessoa deixa de exercer isso porque ela perde a comunhão. Então, perdeu a comunhão. Aí, Já. tem pessoas... Você já viu pessoas, aqui em Lins tinha uma pessoa, que eu não vou citar o nome, que é... Sim. Ela fazia um papel de feiticeiro, curadeiro, sei lá. Ela estava na igreja, saiu da igreja, tinha um dom de revelação, um dom de profecias. Essa pessoa saiu da igreja, não precisava ficar na igreja, também não era do nosso ministério quadrangular, tá? Mas também vou ser sigiloso aqui. E ela abriu uma porta na casa dela, um quartinho, e ela atendia as pessoas. Entendeu? É igual aquela jovem lá de Atos 16, que Paulo ficou incomodado, né? E voltou, porque ela anunciava as coisas certas, né? Aquela jovem, eis aí o servo do Senhor autêntico. Paulo ficou incomodado com aquilo. Repreendeu o que tinha? Demônio. Foi expulso daquela jovem. Então, porque quando a gente vem para a casa de Deus, vem para a presença de Deus, o que acontece? A casa estava ocupada por um demônio. Ele é expulso. O que habita em nós? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo sai, ele encontra a casa vazia. O que ele traz? Mais 7. Quer dizer que não são 7, são 8. Ele traz mais 7. Nossa, Entendeu? Aí as pessoas começam a ser curadeiro. Então, tipo, a pessoa que tem o dom, às vezes, até de profecia, se sai da presença de Deus... O diabo vai se usar. É o diabo que vai usar, né? Por isso que eu disse que a manifestação do Espírito Santo, a gente tem que tomar cuidado. Porque ela pode ser divina. Ela pode não. Desculpa, a manifestação do Espírito Santo, ela é divina. Mas ela pode ser também humana e demoníaca. Sim. Diabólica. Porque se o Espírito Santo sai da minha vida, que ele habita na minha vida hoje, ele sai da minha vida, ele vai trazer mais 7. Ele vai encontrar a casa vazia. Porque hoje a casa está ocupada.
né? Hoje o nosso corpo está ocupado pelo Espírito Santo. Você teve alguma experiência que você pode contar pra gente? De algum sonho, visão, Nossa. ou algum discernimento Olha, que você teve? A minha Porque, bicho, conversão, anos de crente tem história, então, a hein? minha conversão, eu tive uma visão, né? Eu fui dormir, Deus me deu uma visão tremenda, assim. Eu não vi os céus. Deus me mostrou... Visão, você estava acordado ou você estava dormindo? Não, eu estava dormindo. Aliás, tem até uma pergunta assim, qual a diferença de sonho e visão? Porque eu sempre ouvi falar que sonho é quando você está dormindo, aí você sonha. E visão é quando você está acordado e aí você tem a visão. Eu não sei se tem essa... Não sei se tem base bíblica, nunca vi. Não acredito, assim, porque, na verdade, eu já vi demônio atrás de pessoas. Foi uma visão. Só que eu já tive também... igual, eu vou contar para vocês aqui essa visão. Não, eu chamo de visão. Porque foi algo tão real na minha vida. Porque o sonho é quando você está dormindo, você sonha, mas você pode... Para discernir isso, assim, sonho e visão, é meio... Unicórnio. Você entendeu? Porque o sonho é porque quando você está dormindo. Mas o que acontece, né? No sonho você tem uma visão. Eu acredito dessa forma. Porque aquilo foi uma visão, rapaz, pelo amor de Deus. Aquilo, você entende? Porque eu desci para o inferno. Nossa. Só que um anjo me levou. Eu não podia ir lá sozinho. Sabe? Um anjo me levou até o inferno. Deus me mostrou para onde eu estava indo. Que eu não tinha uma vida com Cristo. Sabe? A minha conversão foi algo assim que a minha mãe, minhas irmãs, todos choraram de alegria, se emocionaram, vieram no meu batismo. Minha família toda. Foi algo que todo mundo esperava um dia acontecer isso. Porque eu dei muito trabalho para meus pais. Dei muito. E eles já eram cristãos, os seus pais? Então, meus pais não eram, minha irmã Sueli. Entendi. Mas o meu pai, os meus avós da parte paterna, já eram cristãos. Então eles tinham os princípios. Tinha. Né? Minha mãe era uma mulher de muita fé. Ela orava muito por mim, sabe? Então, no dia que ela falou, agora eu descanso em paz. Minha mãe falou isso para mim. Nossa. De tanto trabalho que eu dava para minha mãe. E Deus me mandou nessa visão. Deus me levou para o inferno. Um anjo me pegou pela mão. Eu passei pelo inferno. Eu entrei para o inferno. Eu vi as almas Forte. Eu não faço gritando ideia. um cheiro de enxofre. Eu vi o fogo. E Deus me levou, aquele anjo me levou para um lugar, parecia um estádio de futebol. E tinha tipo de uma arena. E eu estava no centro, e de repente apareceu um demônio. Com um tridente. Um demônio baixinho, eu lembro dele até hoje, rapaz, aquele cabra. Sem vergonha. Meu Deus. Baixinho, com rabo preto. Mas o cara lutava, velho. Eu com a espada na mão, e ele com aquele tridente, e nós lutamos. E eu sou daqueles que imagina, eu tô imaginando tudo aqui. E aquela torcida toda assistindo. Nossa. E eram os demônios que estavam ali naquela arquibancada. Rapaz. E eu não vi o fim do sonho, da visão. Eu não vi o fim. Porque o anjo veio e falou para mim, o fim, nós começamos a lutar, e falou, o fim dessa história que escreve é você. Uou, meu Deus. Você que escreve o fim dessa história. Se você permanecer, eu te garanto a vitória. Se você não permanecer, é para lá que você vai. Nossa, e esse faz muito tempo? No começo da minha conversão, há uns 24 anos atrás. Uou, isso daí... E eu guardo isso no meu coração. Você vê, para uns Deus mostra os céus. Sim. Para outros Deus mostra o inferno. Porque o que eu vi, aquelas almas acorrentadas, Sim. aquelas almas pegando fogo, elas judiando, e nós passávamos, elas gritavam assim, me tira daqui, eu não posso ficar aqui, me tira daqui. Era uma grita, mas gritavam tanto, uma gritaria, que é algo assim, sabe, eu tenho esses gritos na minha cabeça até hoje. Nossa. Tão forte que foi. Sim, fortíssimo. E Deus, Deus falava para mim assim, olha, é para onde você está indo. Você escolhe. Quer dizer, ele me mostrou, e eu estava indo para lá. As práticas que eu tinha, a vida que eu levava, era aquilo lá mesmo que eu merecia. Nossa. Né? Mas a misericórdia foi tão grande que ele me mostrou e mandou eu escolher. Você vê, a decisão sempre é nossa.
A decisão de servir a Deus, Deus criou uma situação para que eu entendesse. Ele me deu uma visão, ele me deu um sonho, né? Ele levou esse profeta na minha casa, ele foi falando comigo, ele foi me cercando, né? Mas a decisão de vir servir a Deus, armando um ônibus, tá querendo fazer troca com Deus. Com Deus não se barganha. Nunca vi alguém querer fazer barganha com Deus e ganhar. Então, assim, a minha vida sempre foi sobrenatural. Amém. Nossa. Sabe, minha vida é. Amém. Eu vou pregar, Deus está numa mensagem, Deus fala, não, vai por esse caminho. Amém. Sabe, então uma pessoa ali, Deus fala, olha, fala assim para as pessoas, faz isso. Faz. Sabe, então eu vivo, não é fácil, sabe, às vezes você faz até prova com Deus de 5 minutos ali, sabe, para ver se aquilo é de Deus mesmo. Mas tem coisas que eu nem faço prova, porque é tão... sabe? Eu sinto isso também. Às vezes vai por aqui, faz isso e seguir e confiar. Você entende? É que nós não temos tempo, mas eu podia contar várias histórias para vocês, vários fatos. Deus. Sabe? Um dia Deus mandou vira à esquerda, vira à direita. E naquele caminho que eu estava passando, rapaz, houve um assalto lá embaixo. Deus me livrou daquilo ali, sabe? Olha, tem tudo isso também normal. Então, olha, são coisas assim. Eu lembro daquela que o pastor falou, de que ele foi vir aqui, ele chegou na igreja lá para fazer, né, o telhado, tudo. A doação lá. A doação. Fez. Então são coisas assim que um homem, uma mulher que vive na presença de Deus vai ter experiências fantásticas. É só buscar. Sobrenatural. Amém. E as coisas acontecem naturalmente em nossas vidas. A gente ouve o Espírito falar conosco. Nós temos que estar sensíveis às coisas de Deus. Agora, poxa, né, tem pessoas que usam o dom de formas erradas. Idolatria. Tem gente que idolatra. E tem profeta, tem pessoas que amam isso também. Né? Tem cristão que ele acaba idolatrando, né, o profeta, mas a manifestação é de Deus, é do Espírito Santo. Se Deus está falando contigo, não é que eu sou o profeta, que eu sou melhor que você, é o amor, o zelo que Deus tem em você. A glória é dele, ele tá... E a glória é dele. Sabe, tem pessoas que nós temos que cuidar disso, porque essa idolatria do mau uso do dom, ela é complicada. Foi o que aconteceu com Lúcifer, né? Ele mesmo estava lá, se achou bom. Você entendeu? É por isso que eu amo o profeta Eliseu, quando Naamã estava com lepra, ele nem saiu na porta para atender. 2 Reis 5. O Naamã achou que ia ficar lá na frente do profeta, botar a mão nele, orar, ser livrado. Não, ele deu um recado. Vai lá e fala para ele banhar 7 vezes. No Rio Jordão, acabou. Aí ele volta agradecendo, curado da lepra, ainda quer dar uns presentes, quer dar ouro, prato, o profeta não pega nada. Presta atenção nisso. Tem gente que quer ser usado por Deus, não é Deus que está usando, a troco de bens materiais. Sabe? Então o mau uso do dom, ela traz uma idolatria pela pessoa, não um amor a Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a manifestação do Espírito Santo, com os dons, devido a essa situação, sabe? Tem vários pontos. Nós poderíamos ficar aqui horas. Dá para fazer uma série. Não, hora, falar sobre os dons espirituais, eu acho que precisa pelo menos uma série aqui. Sabe, a gente está dando aqui só uma pincelada rápida, se o pessoal quiser ir, né? Mas é algo... Vamos ver. Né? Os dons espirituais é algo que muito interessantíssimo. Eu sou fascinado, na verdade, eu sou fascinado pela Bíblia. Né? A gente precisa ler a Bíblia. Senão nós não vamos entender o que Deus... A Bíblia é Deus se manifestando ao homem. Deus se revelando a nós. Se nós não lermos a Bíblia, não tivermos um devocional com Deus, sabe, fica difícil. As pessoas querem ser usadas por Deus, né? Mas não entrega a sua vida. Por isso que eu falei para vocês do fruto do Espírito. Domínio próprio.
A pessoa precisa ter domínio próprio. Ó, mas eu acho tão legal, tão bonito, que o fruto do Espírito começa com o quê? Amor. Amor, gozo, paz, alegria. Aí vem. Tem uma lista ali. Sim. Longanimidade, benignidade, domínio próprio. Tem uma lista. O amor. O amor, sem o amor, o dom supremo é o amor. Sim. O amor. Por que Deus enviou Jesus? Por amor a nós. Sim. E se nós não tivermos... Por que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. É amor, a manifestação do Espírito Santo é um amor que Deus tem em nós. E por amor ele nos usa pela misericórdia, porque nós não, é um favor imerecido, né? A manifestação do Espírito Santo. Não é que eu sou bom. Não é que nós somos bons. A manifestação do Espírito é uma dádiva. É um presente. Mas tudo tem uma finalidade. É para a edificação da igreja. Tem um não é para o meu propósito. Nós temos um propósito, isso aí tudo, meu irmão. Sim. Não é para uso do benefício próprio. Né? É claro que para Deus se manifestar na minha vida, o Espírito Santo, ele tem que fazer morada. E se tem que fazer morada, porque eu entreguei a minha vida a ele. E eu tenho vivido. Nós somos pecadores, né? Mas a graça, a misericórdia dele tem nos alcançado todos os dias. Né? Esse amor que nos envolve, eu costumo dizer. Em Coríntios, 1 Coríntios 13, fala sobre isso. Posso fazer tudo, dar meu dinheiro, vender tudo aos pobres, mas se eu não tiver amor... Principal. É o principal. Bom, vamos ter que ir encerrando. Mas você quer deixar mais algum recadinho aí pro pessoal, alguma coisa aí que eles possam se lembrar, a principal aí? Quero sim, ó meu amado. Você que está nos assistindo, que você que busca os dons, né? Você que quer ser usado por Deus em alguma área que você ama, né? Seja em profecias, em cura, seja em discernimento, né? Palavra de sabedoria, palavra da ciência. Mas não esqueça, você tem que ter uma vida com Deus. Você precisa se entregar, você precisa caminhar com Ele, deixar as práticas pecaminosas, buscar o poder, ter um devocional, ter uns princípios bíblicos, que é o jejum, a oração, sabe? E você vai ver. Irmãos, as pessoas falam, poxa, rapaz, como que eu vou ter oportunidade? O Espírito Santo não tem como você botar ele numa caixinha. Tem pessoas que ficam atrás de oportunidade numa igreja, em outra. Meu amado, se Deus plantou você aqui, é aqui que você vai florescer. E no tempo dele, ele mostra para o pastor, para a pastora, quem está à frente do trabalho, o teu dom, o teu talento. Vamos falar de vocês. Se chegar aqui na igreja, você estava sentadinho no banco aí, Pompeu? Sim. A Tamir chegou na igreja aqui. 11 anos. Tinha 11 anos. Olha como Deus vem trabalhando na vida de vocês. Sim. Eu observo muito isso. Eu não precisei fazer nada. Você precisou sair de igreja? Aconteceu, não. Para ir para o louvor? Você teve que ver você cantando em outra igreja para depois vir louvar a Deus aqui? Não. Foi natural. Não, cara, não ficava... amei a homenagem que a Edilane fez a você ontem. Amei. Foi bem. Merecido. Amém. No evento. Você, sabe, tá aí servindo a Deus na nossa igreja aí, você Tamires, né? Com muito amor, a gente vê o amor que vocês têm pelas coisas de Deus. É isso que nós temos que ter, zelo para as coisas de Deus. Amém. Quando a gente zela das coisas de Deus, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida da nossa. E a manifestação do Espírito Santo. É simples. As coisas de Deus é tão simples. Tem gente que complica tudo. As coisas de Deus é muito simples. Amém. Sabe? E Deus, quando quer levantar, Deus, quando quer exaltar alguém, ninguém barra. Amém. Eu lembro do Abílio Santana, que contou que na igreja dele lá na Bahia, o pastor falou assim, ele foi convidado a pregar numa igreja, aí o pastor foi tirar referência dele. Aí isso que ele falou, o pastor dele perguntou, né, pro pastor dele,
E a Abílio Santana, ele prega, ele fala, não, Abílio Santana, ele faz uma zoada. Quem foi Abílio Santana? Quem era, né? Abílio Santana. Né? Ele só faz uma zoada aí na igreja. Zoada. Né? Quando Deus tem algo na sua vida e você põe na posição de Deus, é Deus que cuida de te exaltar, de mostrar você. Não precisa correr atrás de nada, nem se impor, nem querer se mostrar. As coisas acontecem naturalmente. É isso que Deus vai fazer com você. Continua firme, continua sendo esse servo de Deus, essa serva. No tempo de Deus, Deus vai te exaltar. Amém. Glória a Deus. Nossa, fica até muda nesse podcast. Meu Deus, que profundo, gente. No começo a gente ficou 20 minutos já ali, foi maravilhoso. Mas que profundo. Eu fico contente em poder acrescentar algo na vida das pessoas, porque eu tive muita ajuda no começo da minha conversão. Muitos pastores, muita oração, muito monte, muita vigília, sabe? As pessoas veem a gente hoje, né, mas não sabem. Quantas vezes eu preguei para uns boi no pasto. A gente tem história, qualquer dia a gente vai bater um papo sobre isso. Com certeza. Não, fechou. Maravilhoso, gente. Muito obrigado aí por ter assistido. Que você possa ser edificado com toda essa palavra, com todo esse ensinamento aí. Já curte, compartilha o vídeo com mais pessoas aí. Isso aí, gente. Nossa, eu tô sem palavras. Vocês estão vendo, né? Tô até sem palavras. Perdi meu rumo, meu Deus. Não, De tão profundo. E eu tenho certeza que para todos vocês que estão nos acompanhando, vocês também puderam sentir isso, né? A profundidade desse assunto, a profundidade da forma como foi tratado. Então, compartilhe aí com a sua família, com seus amigos, curte, deixa os comentários, para que a gente possa ter esse feedback também, se vocês estão gostando ou não, né? Mas com certeza estão gostando, né? Mas deixa aí pra gente poder ver também. E é isso, até o próximo podcast, gente. Até o próximo, gente. Nos siga aí também, se você ainda não segue. E Deus abençoe vocês, hein? Isso tchau, aí. Tchau, hein? Tchau, Um abraço, Deus abençoe a todos.